Esporte 101. Aqui a gente vai trazer um papo aberto sobre o mercado de esporte, sobre profissões de games e esporte, e o objetivo é facilitar a entrada de todo mundo no meio aí do esporte, de games, tirar algumas dúvidas para quem tem interesse no mercado. Eu sou Flávia Lopes, também conhecida como Yellow Rabbit. Atualmente trabalho no time Black Dragons e também tenho um histórico aí como produtora de conteúdo. Sejam muito bem-vindos. Também eu tô aqui com a Lê. Olá, pessoal. Meu nome é Letícia. Bom, nick novo, Leti, né? Sou profissional de RH aí há mais de 15 anos. Fui RH na Fúria e hoje tenho uma consultoria de RH aí para ajudar o pessoal. Então, foi o que ela falou. Nosso objetivo hoje e nos próximos, né? Trazer aí para vocês novidades e como entrar no eSports, que é um cenário aí muito desejado. É isso. Hoje trouxemos o que eu vou intitular de enciclopédia humana dos games e esportes. Não vamos Ele. sentir velho, hein? Não, idade não tem a ver com experiência. Já foi É isso assistente de aí. marketing, assistente de operação, especialista de contas, gerente de mídia, CEO da Vivo Cage. Hoje você tem uma agência de marketing e é criador de conteúdo do LinkedIn. Exato. Perfeito. Ele, Thiago Bastante coisa, né? seja bem-vindo. Tudo bem? Obrigado. Tudo bem, gente? Obrigado. Um prazer estar aqui, poder falar de games e esportes. Trabalhei um pouquinho nessa área, vai ser bacana poder dividir aí com vocês a minha experiência e eu estou à disposição para a gente bater um papo. É isso, muito bom. Te fez essa introduçãozinha com tanta coisa que você fez e acho que é nada mais justo, então, de você começar falando quem é você, de onde você veio, o que você come, como é que é? Legal, bacana. Gente, assim, falando um pouquinho da minha. É legal voltar, eu sempre fui gamer, né? Desde criança eu sempre joguei muito videogame. A minha infância tem várias memórias eu jogando com os meus primos, com as minhas irmãs. Joguei Mega Drive 3, joguei Super Nintendo, 64, PlayStation 1, 2, 3. Eu sempre fui um gamer, mas naquela época ainda não existia muito as oportunidades para se trabalhar. Não sei se você fosse um desenvolvedor de games, que no Brasil há 15, 20 anos não se ouvia falar, não tinha nenhum tipo de mercado, muito menos esportes. Então, game era um passatempo, algo para eu me divertir com a minha família, com os meus amigos. E eu entrei na área de comunicação, né? Sou formado em publicidade e propaganda. Me formei lá em 2010. E a partir dessa formação, eu fui trabalhando em agências de publicidade. Então, passei por algumas, né, algumas grandes. Trabalhei em várias agências. O meu maior tempo foi na Wunderman, que é uma agência bem grande, chama Wunder Thompson. Ela existe, né? Ela tem escritórios no mundo inteiro. Trabalhei 6 anos lá, onde eu fiz grande parte da minha carreira. E nessa agência, como mídia, né? Eu sempre fui um profissional de mídia, que é o cara que realmente faz todo o planejamento ali de comunicação das marcas, né? Escolhe os lugares onde a marca vai ser inserida, vai ser numa TV, no outdoor, numa revista. Dentro da Underman, eu fui introduzido a alguns clientes de tecnologia, né? Eu trabalhei com várias marcas de tecnologia, isso lá em 2014, 2015, e essas marcas de alguma maneira já trabalhavam com games e esportes, ou eram patrocinadoras de eventos, ou tinham produtos para esse nicho, ou a comunicação era voltada para esse público. Então, games foi entrando, a não ser essa paixão, né, histórica que eu tinha desde criança, foi introduzido depois, né? Eu trabalhei com várias marcas, trabalhei com outros segmentos, trabalhei com marca de perfume, marca de carro, operadora de telefonia. Aí eu fui entrando nessas empresas de tecnologia, principalmente a Dell, né? Eu trabalhei muito tempo com a marca Dell. Games, surgiu a oportunidade de o que era paixão, eu poder trabalhar de forma profissional. Então, com essas marcas, eu comecei a patrocinar campeonatos, influenciador, fazer eventos. Tive a oportunidade de ir para fora, fui para 3 E3, né? Para quem não sabe, E3, naquela época, era um dos principais eventos de game do mundo, que acontece em Los Angeles, né? E eu tive a oportunidade de entrar no mercado de games, mas nesse viés e por esse lado mais de mercado, de marca, patrocinador, mídia. E eu fiz toda essa carreira dentro da Underman.
E há mais ou menos 4 anos atrás surgiu a oportunidade de eu entrar na Cade, da Vivocade, né? Eu conheci pessoalmente o Edu Kim, que é um fundador, né? Foi fundador da Cade. Ele falou, cara, eu preciso de um profissional com a sua experiência. Um cara que entenda de games, né? Que saiba quais são os títulos, quais são os campeonatos, mas que consiga falar com as marcas. Então, eu acho que muito do nosso papo vai ser exatamente perfis, né? Oportunidades. Eu acho que muito... Eu acredito muito nessa química de uma pessoa que a gente chama endêmica, que é uma pessoa que entenda dos jogos, que conheça os campeonatos, influenciadores, mas que tenha um viés profissional de qualquer área que for, seja uma área de comunicação, como no meu caso, seja uma área de finanças, seja um psicólogo, seja um profissional de RH. Então eu acredito que para o esportes crescer no Brasil, a gente precisa desse mix. Pessoas que vêm de carreiras diferentes, né? Que tenham profissões diferentes, que possam agregar esse conhecimento ao esportes, que possam empregar, seja num clube, seja numa publisher, seja numa empresa que opera torneios. Então, muito do meu perfil, as minhas oportunidades surgiram porque eu era um cara que já tinha uma bagagem, uma experiência profissional, somado ao conhecimento de games, que era uma paixão naquela época. E eu acredito que muito das pessoas que têm esse desejo tem várias oportunidades que ela consiga realmente, através de uma profissionalização que ela já tenha, né, uma experiência prévia, possa vir somar isso no esportes. Então, trabalhei na Cade por 3 anos e meio. Aí na Cade eu fiz tudo, né? Eu era CEO, diretor executivo, então eu montei times, fui disputar campeonato, a gente foi campeão de Free Fire, PUBG, Mobile Legends, Valorant, fomos 2 vezes pro VCT em Berlim, né, em 2021. Fomos campeões de PUBG aqui no Brasil, os meninos foram disputar o Mundial em Singapura, fomos campeões brasileiros de Mobile Legends, fomos campeões femininos de Counter-Strike no campeonato da BGS, fui disputar Counter-Strike na China, passei quase 20 dias lá. Então, na Cade eu tive essa ampla experiência, tanto com jogadores, né, também com a parte de negócio, patrocinadores, administradores, né, porque as organizações são empresas e precisa ter toda a estrutura de uma empresa. Mas basicamente é isso, assim, muito da minha experiência. Hoje eu sou consultor de algumas marcas, de algumas empresas, né? E é isso. Acho que eu consegui fazer um pouquinho de cada coisa, falei bastante. Basicamente, é só o básico. Bom, algo muito legal que você falou, você fez a parte acadêmica relacionada à comunicação, você se formou em comunicação, mas você não se formou, não entrou em comunicação já pensando em trabalhar na área de games. Anos atrás, né, isso quase não existia, foi formado há pouco tempo, o que não é uma realidade, é a realidade de hoje. Hoje, muitos jovens já entram pensando, eu quero trabalhar em games, eu quero trabalhar com esporte. Ao mesmo tempo, achei muito legal que você falou das suas experiências antes do game, que isso te adicionou de alguma forma no seu dia a dia trabalhando com games, né? Eu acho que hoje em dia pode rolar uma frustração do pessoal não conseguir entrar direto no cenário. E aí eu queria entender de você. Você acha que foi essencial essa sua experiência fora do cenário para você conseguir atuar em games e esportes? Com certeza. No meu caso, né, que eu estava numa outra época, né, no mercado não era tão evoluído como hoje, assim, qualquer tipo de empresa, qualquer tipo de setor, para ele crescer, para ele conseguir furar bolhas e ter um crescimento sustentável, igual uma empresa, precisa de profissionais com experiências diferentes, né? É o que a gente fala hoje de diversidade, que é importante também, pessoas que vieram de origens diferentes, que são diferentes, né, ambientes diversos, porque as empresas elas precisam exatamente aproveitar outras oportunidades. Então, no meu caso, essa parte de patrocínio, marcas, investimento, estava crescendo. E uma marca e uma empresa, ela vai investir num profissional, seja num time, num influenciador, num criador de conteúdo, que ela sente confiança, que realmente entenda o que ela precisa na parte de comunicação, o que ela precisa atingir nesse mercado. Então, tudo isso tem um linguajar, né? Ela tem um jeito de se posicionar, ela tem um jeito de trabalhar. Então, na Cade, eu somei muito porque eu conhecia isso. Eu falava com as marcas, eu estava no dia a dia, eu entendia sobre planejamento estratégico, sobre comunicação, sobre público-alvo. Não que todo mundo precisa saber disso, não, mas eu era expert numa área específica que tinha muita relevância naquela época para poder alavancar negócios. Então, hoje, se a gente for para outros setores, vamos sair um pouco de comunicação, vamos falar, por exemplo, psicologia.
poxa, esportes é um esporte, então você tem vários desafios humanos ali, né, disso, de desempenho. Então, na Cade, por exemplo, a gente tinha 2 psicólogos, tinha um psicólogo que trabalhava com a parte de time, que era para integrar indivíduo a indivíduo, que é um trabalho, né, de você trabalhar o grupo, para você formar um grupo competitivo, forte, resiliente. Tem todo um trabalho de psicologia para isso, né, de fortalecimento, e um outro que só cuidava do individual, do atleta, do jogador profissional como ser humano, né? Quais as dificuldades, qual a ansiedade, quais são as frustrações que ele está passando. E como esses profissionais trabalhavam em conjunto, tá aí um exemplo clássico, né, de uma pessoa que tem uma formação específica, uma formação clínica nesse caso, de que ele pode vir para o mercado de games para somar com a sua experiência, né? Porque a gente está falando com pessoas jovens, né? A faixa etária de jogadores de esportes é baixíssima. Na Cade a média era 19, 20 anos. Então é uma pessoa que está se formando como indivíduo adulto, como profissional, então já tem todo esse peso, essa pressão humana, e ainda mais o cara trabalha com esportes, o cara está competindo, tem 10, 15, 20 mil pessoas assistindo ele, tem a questão da derrota, da frustração, né? Então, se a gente for pensar nisso, são profissionais com formação clínica, né, psicólogos, com uma especialização em esporte, em alta performance. Aí eu estou dando um exemplo desse setor clínico. A gente pode ir, por exemplo, para o setor jurídico, advogados. Todos os nossos atletas tinham contratos baseados na Lei Pelé, que é um apanhado de leis para proteger os esportistas, os atletas no Brasil. Fora isso, envolve direito digital, porque eles são influenciadores, as marcas querem utilizar eles. Então, olha a complexidade disso. Precisa de um bom advogado, um advogado com referências, um advogado que conheça do universo digital, que conheça essas leis, que conheça leis do esporte. Então aqui eu já consegui dar 2 exemplos de profissionais de carreiras distintas que podem somar muito no esportes. E eu gosto de dar muito exemplo eu quero trabalhar num time, numa org. Aí vai uma dica aí pra galera. Aí eu gosto de falar muito, eu gosto de exemplificar e trazer o exemplo do Free Fire. O Free Fire, é um campeonato que passou por várias mudanças, mas só na primeira divisão do Free Fire, se eu não me engano, são 16 times. São 16 empresas que vão precisar de tudo isso que a gente está falando. Vão precisar de psicólogos, vão precisar de advogados. São empresas, tem que ser uma empresa que a Garena exige que tenha um CNPJ. Então você vai ter que ter um contador. Então, isso a gente está falando da primeira divisão. Se a gente cai para a LBFF, para B, para a Liga de Acesso, que tinha, né? Hoje ela vai se transformar, mas tem muitas orgs ainda operando. Se eu não me engano, eram 34. Então, olha quantas empresas. Então, quero trabalhar com esportes. A gente está falando de uma modalidade, Free Fire. Olha quantas oportunidades a gente enxerga. Então, eu acredito que sim, é muito importante você poder somar com algo que você já tenha previamente trabalhado, exercido, seja num campo profissional ou até mesmo de forma pessoal, em projetos, né? Muito legal. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou que te agregou muito, mas o que você acha assim? Você sempre gostou dessa área, né? Então foi uma junção das suas atividades. Mas vamos pensar numa pessoa que não joga, não tem esse conhecimento do cenário, sabe o que é, mas não. E de repente sente essa vontade de entrar aí no cenário. Qual que você acha que é o maior desafio? O que ela tem que fazer para ela conseguir entrar? Assim, eu digo, por exemplo, eu não sou uma pessoa que era do cenário, eu sabia mais ou menos, mas não era do cenário. Foi a minha primeira experiência. Me apaixonei, mas foi a minha primeira experiência. O que você pode dar de dica para essas pessoas, enfim, independente da faixa etária, né? Porque é um mundo de um pessoal muito jovem, então, assim, de repente, uma pessoa que é mais experiente, você acha que existe possibilidade? O que você entende, assim, o que você acha? Eu acho que é uma excelente pergunta. E se a gente for pro viés de perfil, né? Qual é o perfil das pessoas? Eu gosto muito, Thiago, até na hora que eu estou contratando alguém, entrevistando alguém, gosto muito das pessoas que se colocam em posições de desafio. Vou te dar um exemplo. Eu busquei publicidade porque o publicitário por formação, muitas das vezes eu já trabalhei com campanhas de publicidade para vender maquiagem. Eu não uso maquiagem. Eu tive que aprender o que é um primer.
Eu tive que aprender o que é uma nutrição para cabelo, o que é um fator de proteção. Eu tive que aprender. Faz parte do publicitário como profissional se desafiar e entender de mercados diferentes. Eu fui vender, muitas das vezes, fui fazer campanhas de carro de luxo, carros que eu nunca tinha entrado. Tive que aprender, fui até uma concessionária, entrei num carro. Eu, Thiago, eu gosto disso. Eu gosto de me colocar nesses desafios. Então, se o perfil da pessoa, ela gosta, ela se coloca em desafios, quer aprender coisas novas, quer sair da sua zona de conforto, eu vejo esportes e games como um dos setores mais promissores de todos, porque ele ainda está em formação. É novo. Mesmo esportes começando lá no final da década de 70, com campeonatos dentro de universidades e tal, para se tornar uma indústria demorou décadas e ainda está se construindo. Esses influenciadores, eles são novos. O Nobru, por exemplo, que é um dos maiores influenciadores, ele tem 3 anos, 4 anos trabalhando com mídia, não é nada, se a gente for falar em questão de mercado, né? Então, dicas, o primeiro ponto é a pessoa se conhecer, né? Eu acho que esse é o principal. Por exemplo, será que eu quero aprender? Eu estou disposto a aprender? Eu estou disposto a estudar, a entender esse perfil, a entender os jogos, entender como funcionam os campeonatos, entender como a economia, como o dinheiro gira, da onde vem o dinheiro, quais são as empresas que colocam dinheiro. Se essas respostas forem sim, eu quero, eu gosto e eu quero aprender, vai ter oportunidade. Mas a gente tem pessoas que muitas das vezes estão numa posição, estão num determinado setor, dominam aquele setor e querem ficar nele. E tá tudo bem também. É perfil, né? São pessoas. E essa parte de gostar ou não, isso foi um atalho. Que eu já conhecia, eu já jogava, então eu sempre acompanhava esportes, mesmo não trabalhando com esportes, eu já assistia algumas coisas, não tanto quanto quem trabalha, mas eu já tinha um background. Mas assim, eu vejo para novos profissionais, principalmente, eu dei 2 exemplos aqui, advogados, psicólogos, tem nutricionistas, a gente pode falar, tem uma leva de profissionais hoje trabalhando com esportes. Se ele tem esse perfil de se colocar em desafio, querer aprender e querer mergulhar em um setor novo, eu acho extremamente promissor. E eu adoro pessoas com uma faixa etária alta, porque é experiência. É uma pessoa que já trabalhou em outros lugares. Elas, muitas das vezes, um diretor de 45 anos vai ver algo que o Thiago com 35 não vê. Então, eu acho extremamente positivo. Mas tudo se passa para a pessoa se conhecer. Eu quero, por quê? Porque tem um capital. O cara vai ter que se esforçar um pouco mais. Vai ter que estudar mais, vai ter que ir atrás, vai ter que entender. Se sim, eu vejo muitas oportunidades para as pessoas que querem entrar, com certeza. Você falou dessa questão do desafio como algo positivo. E hoje você já tem muita experiência, já atuou em diversas áreas, mas teve um momento que você viu um desafio e falou, pô, não sei se eu consigo tancar isso, ou algum medo que você surgiu, até nessa transição de setor, de carreira? Não, total, assim, E eu vejo como isso é positivo, passando o tempo, né? Porque pelo menos eu, Thiago, né? Eu só consigo analisar uma coisa, mesmo com mais profundidade, depois de um tempo, depois do tempo que ela passa. Né? Quando a gente está no meio do furacão, a gente não consegue nem se perceber, muito menos fazer uma análise profunda. Mas eu vou te dar um exemplo. Na Underman, eu já estava há 6 anos, estava extremamente estabilizado, estava num ótimo cargo, os clientes me adoravam, meus chefes me adoravam, já estava lá, já ia ser promovido a diretor, estava quase virando um diretor para aumentar 20, 30% do meu salário. E daí surgiu a oportunidade de eu trabalhar numa org, um time de esporte eletrônico, que era numa casa, né? Então eu ia abrir mão de um monte de coisa, eu abri mão de viagens, que a Underman pagava as viagens para ir nos eventos, de um monte de benefício que eu tinha, plano, um monte de coisa. Mas, novamente, é o perfil do Thiago. Eu falei, nossa, eu adoro isso daqui, eu acho que tem muita oportunidade, eu tô bem aqui na Underman, posso me arrepender? Posso, mas eu quero viver essa experiência. Então, e daí a gente tem que calcular o risco. As pessoas têm que entender na vida delas que as coisas têm uma consequência. Na Cade deu super certo, poderia não ter dado, né? Eu poderia ter saído depois de um ano lá frustrado, sem emprego, e ia ter que me recolocar. Eu coloquei isso, aí a pessoa tem que colocar isso na balança. Beleza, se isso acontecer, se o que é ruim é que acontecer, mesmo assim vai valer a pena? Vai. Então eu fui. Mas o que você falou, eu tive
medo várias vezes. E isso faz parte do processo. Eu vou dar um exemplo que depois que essas coisas acontecem, que a gente se coloca no fogo e os resultados começam a vir, como é gratificante. Na Cade tinha um atleta, agora ele tá no Fluxo, o Modestia, jogador de Free Fire. O Modestia, ele é um jogador que ele tava numa segunda divisão, ele era um talento. A gente pegou ele, revelou ele, trouxemos eles pra Cade. A gente ganhou 2 LBFF com eles, ele foi bicampeão, foi 2 vezes pro Mundial. E você ouve a história dele, o Modestia, ele vendia milho numa estação de trem em Osasco com o tio. Então, ele veio de uma vulnerabilidade social extrema, né? Começou a jogar lá com o celularzinho dele, com o Free Fire, começou a crescer por mérito dele. Ele foi 2 vezes campeão brasileiro, foi pra fora, viajou o mundo. A gente fez uma ação depois, que é um dos cases que também é esse ponto que é aqueles momentos na vida que você sente, você fala, poxa, acho que tá dando certo o que eu tô fazendo. A gente foi convidado pela CBF, através da Vivo, a conhecer o CT da seleção brasileira. No ano da Copa, ano passado. Foi o último jogo do Brasil antes da Copa, foi no Rio de Janeiro. Então a gente teve a oportunidade de conhecer a Granja Comari, que é o centro de treinamento da CBF, que fica no Rio de Janeiro. A gente conheceu todos os jogadores da seleção. A gente ganhou presente, a gente tirou foto com o Neymar, conversamos com todo mundo. E para os meninos, ele era o ídolo, ele é o ídolo maior, né? Ele é o Ronaldo, que foi da minha geração, é o Neymar para eles. Eles amam futebol. Então eles falaram, foi um dos melhores dias da minha vida. Então saber que o meu trabalho, parte do meu trabalho, foi um pedacinho, ajudou a construir toda essa história de o cara poder sair de uma vulnerabilidade social dessa tão extrema que o nosso país tem. E no outro, depois de 2 anos, ele tá na Granja Comari, que é o maior centro de treinamento de futebol do Brasil, com um dos maiores esportistas do mundo, que é o Neymar, vestindo a camiseta oficial da seleção, é algo que se fala, poxa, tem um valor grande aí. Isso paga o risco e o medo que eu tive lá atrás. Aí teve um momento que eu sentei que a Granja, não sei se vocês tiveram por... ela fica tipo num morro, fica em Teresópolis, que é uma cidade linda no Rio de Janeiro. Foi um dos lugares mais bonitos que eu vi. Tinha uns campos de futebol, aí você vê toda aquela infraestrutura. Aí você fala, pô, será que o esporte eletrônico vai chegar um dia? Porque é uma coisa linda, tem profissional pra tudo que é lado. Aí você fala, caramba, olha onde eu tô, olha que legal. Saber que o meu trabalho faz parte disso. Então, quando você toma uma decisão difícil, quando você tá com uma decisão difícil na vida, tem o ônus e o bônus. Você tem que colocar tudo na conta, fazer o seu balanço, se entender, se perceber, olhar pra dentro e falar, vale a pena? Esse foi um dos dias, assim, que realmente eu olhei pra dentro e falei, caramba, ainda bem que eu fiz isso. Então eu acho que tem momentos na nossa vida que a resposta vem e ela vem naturalmente. Você ouve dentro de você. É meio maluco que eu tô falando, parece coisa esotérica, mas é verdade. É quando você segue o seu propósito. As pessoas falam muito hoje de propósito dessa palavra. Então qual que é o seu propósito? Qual que é a sua missão? Talvez a minha missão seja ter sido esse pedacinho para realizar o sonho daqueles meninos. E eu tô feliz da vida por ter tido essa oportunidade. Bacana. Você tinha algum plano B, se não desse certo? O meu plano B foi sempre confiar em mim. Foi no momento, se eu ficar desempregado, eu posso ficar desempregado 2, 3 meses, mas eu vou me recolocar. Eu vou acessar meu networking, eu vou trabalhar em outra agência, eu vou aprender a fazer outra coisa. Eu acho, gente, que muito da nossa vida é confiança. Confiança é quase um músculo que você fortalece. E quando você confia e conhece a si mesmo, não tem barreira. Você pode bater, você pode tropeçar, mas uma hora você vai conseguir. Eu acredito muito nisso. Então, na minha cabeça, o que pode acontecer? Eu ficar sem emprego? Tudo bem. Mas eu vou ficar um período. E tá tudo certo. Se eu ficar 2, 3 meses procurando emprego, me recolocando, tá tudo bem. Não tenho filhos, não tenho uma pessoa que depende necessariamente, diretamente de mim. Eu tenho um dinheiro guardado. Então, a minha vida estava estruturada para assumir esse risco. É muito importante. É muito importante. Tem essa questão, né? Tem o trabalho do recurso que você tem, e aí tudo que você falou, que você tem que se avaliar. Porque, claro, vão ter pessoas mais jovens que às vezes vão precisar, às vezes ali se mantém 2 empregos, só para ter o plano B. Você já tinha anos ali de carreira, de um currículo ótimo. Então, acho que realmente essa questão, né, de avaliar qual o risco e o recurso que você tem para conseguir. Pô, muito legal.
Vou dar um exemplo. Gente, tudo... Pode falar, perdão. Não, eu ia falar que eu acho que isso que você falou agora, de que o seu plano B era você mesmo, eu acho que isso é uma dica legal, porque assim, para as pessoas também se planejarem, né? De mesmo que elas vão fazer uma transição de carreira, enfim, sempre tentar se planejar a ter, sei lá, um pé de meiazinho, porque se acontecer alguma coisa, você tem como se manter. Eu acho que essa sua fala aí foi muito legal, porque que é uma questão boa, assim, também linkando um pouco com essa questão dos meninos que são jovens, que chegam num patamar, às vezes, hoje devem estar ganhando uma graninha legal, saber se planejar financeiramente, porque a gente não sabe nunca o dia de amanhã, né? Perfeito, exatamente. Eu acho que você tem um objetivo, você tem que traçar um plano. E um plano é isso. É você, eu vou fazer uma transição de carreira. Você vai bater um pouco de cabeça. Normal. Você pode não se adaptar. Normal. Mas quais são? Eu tenho uma reserva? Eu consigo ficar quantos meses? Se eu não conseguir aqui, para onde eu posso ir trabalhar? Tudo isso faz parte de um plano. Você tem que ter um plano. No meu caso, eu sabia que eu ia me recolocar profissionalmente rápido, porque eu já tinha uma experiência prévia. Então eu confiava nisso, eu tinha um networking com as pessoas, eu conversava muito com as pessoas. Outra dica pra galera: façam um LinkedIn, conversem com as pessoas, se conecta, manda mensagem, tenta conversar com as pessoas. Ah, eu quero trabalhar com psicologia do esporte. Quem que é o maior psicólogo do esporte do Brasil? Vai atrás desse cara. Esse cara publicou livro, esse cara dá palestra, esse cara tem podcast. Então, as pessoas muitas das vezes elas ficam esperando oportunidades. E às vezes você precisa criar, né? Se conecta com as pessoas, vai em palestras, vai em seminário, dá cartão, participa da aula de um cara, provoca ele, fica a gente me chamando no LinkedIn todo dia. Muitos eu consigo responder, eu já conversei com várias pessoas de forma gratuita. Teve um momento que eu não consegui fazer isso, eu quero fazer de novo. Eu abri 1 hora por semana da minha agenda por 3 meses para falar com 2 pessoas por semana só para dar um aconselhamento. A minha agenda de 3 meses fechou em 40 minutos. Então as pessoas bucaram lá e a gente falou, pô, acabou. Falei, é o que eu posso fornecer hoje para vocês, mas tem outras pessoas, não tem só o xisto. Se conecta com essas pessoas, ouçam essas pessoas. Então acho que tudo parte de um amadurecimento pessoal e profissional, de você traçar um plano. Aí esse plano envolve tudo, envolve o setor financeiro, envolve você se melhorar como profissional. O que que eu preciso, qual habilidade, skills, né? Vamos para o universo games. O que que eu preciso aprender para eu ficar mais competitivo? Preciso aprender inglês? Preciso aprender sobre gerenciamento de projetos? Preciso aprender sobre psicologia do esporte? Preciso aprender sobre direito digital? O que que eu, Thiago, preciso aprender como habilidade para eu me tornar um candidato mais competitivo para uma vaga? Gente, isso é planejamento, não tem segredo nenhum. É isso. Olha, você falou dessa questão do risco e do valor, e só queria reiterar essa questão de não tem nada que é mais legal de você estar numa carreira que tem entretenimento, que, enfim, tem esporte e mexe com o amor das pessoas, e você vê se materializando todo o projeto, né, que você faz. É incrível. E aí a gente está falando de time, a gente está falando de empresas, de agência, você já falou até de publisher, e aí eu queria te perguntar, pensando na pessoa que não sabe nada, quais são as empresas hoje que trabalham no setor de games e esporte? Qual é a diferença entre os serviços que elas prestam? Perfeito, é uma ótima pergunta, né? Como o mercado está se estruturado. Eu vou falar de alguns pilares aqui que são os maiores. Eu acho que para a pessoa entender minimamente, a gente tem que falar da publisher, que ela é a figura central. A publisher é a dona do jogo, a empresa que detém a propriedade intelectual, né? No caso, League of Legends, Valorant, Wild Rift, a Riot. No caso de Free Fire, a Garena. No caso de Fortnite, Rocket League, a Epic. No caso de Warzone, Activision. Então tem o primeiro agente, acho que
se a pessoa quiser, quero começar a entender, as primeiras empresas que ela precisa estudar o mercado é o mercado de publisher, as empresas que lançam os jogos, porque elas são as mais poderosas, elas têm muito dinheiro, né? Games gira muito dinheiro por ano, em torno de 2,3 bilhões de dólares só aqui no Brasil, e grande parte desse revenue, desse dinheiro, vem da venda de jogos. Então é uma empresa publisher vendendo cópia de jogo, né? Muito desse faturamento é disso, né? Mais da metade. Então, num primeiro momento, a gente tem as publishers, aí tem várias carreiras. Eu quero trabalhar com games, eu posso ser um desenvolvedor de games. Eu posso ser um profissional especializado em Unreal, em comunidade, em social media, em business, em algumas empresas desse setor têm os departamentos de esports dentro, então é uma empresa que ela, além do jogo, ela faz toda a operação da liga, né? No caso da Riot, os funcionários da Riot que produzem o CBLOL, o Campeonato Brasileiro de League of Legends, o VCT, não são todas, a gente pode dar o exemplo da Valve, que não é ela que opera o Counter-Strike globalmente, mas tem algumas publishers têm como estratégia de marketing e de produto assumirem a parte esportiva, as iniciativas esportivas dos seus jogos, como o caso da Riot, que todo mundo conhece. Então, em primeiro momento tem a publisher, em segundo tem as organizações, as orgs, né, que são empresas privadas, aí vale um entendimento também, porque muitas das vezes as pessoas podem confundir, é um Corinthians, é um Palmeiras? Mais ou menos. Porque um Corinthians e um Palmeiras e esses clubes de esporte no Brasil, eles são beneficiados por várias leis que foram criadas ao longo do tempo. Um Corinthians, por exemplo, não é uma empresa privada, ele, na verdade, é uma ONG, ele é uma organização sem fins lucrativos. Parece estranho, mas, na verdade, eles não são nem empresas limitadas, não tem um dono. Hoje isso está mudando, algumas empresas já estão indo para um outro sistema, onde se tem um dono, uma pessoa física que é responsável pelo time, mas a maioria não. Por isso que a gente vê conselhos, o Corinthians tem tantos conselheiros, tem eleições a cada tempo, porque realmente ele não funciona como um CNPJ mesmo, uma LTDA, uma empresa limitada. No esporte, todas são empresas limitadas. Então tem um dono, tem um sócio, tem um quadro, e isso já é uma diferença de pessoa jurídica muito importante. Que, por exemplo, um dono de uma org, ele não vai sair de lá, só se ele vender ou se ele ausentar e contratar alguém. Diferente de um clube, o Corinthians tem eleições de presidente, se não me engano, a cada 3 em 3 anos. Então toda a administração muda, né? Assim como o governo federal, como o governo do estado, do Corinthians também, do Palmeiras também, de uma org não. Então, aí já vai uma dica. Quero trabalhar numa org. Quem são os donos dessas orgs? Conheçam essas pessoas, vão atrás dessas figuras, conectem com elas no LinkedIn, no Twitter, no Instagram. É o Jaime da Fúria, é o Corradini da Calunga, é o Simon da INTZ, é o Eduquim da Vivocade, é o Pada da PEN. Todas essas orgs têm pais, né, que são os fundadores. Então é bacana a pessoa conhecer até a biografia desses caras. Entender, de onde esses caras vêm, o que eles faziam antes, por que eles abriram uma org, tudo isso faz parte de um estudo prévio. Porque imagine você vai para uma entrevista de emprego, por exemplo, na Fúria, e você conhece a vida, por exemplo, a carreira profissional do Jaime. Não pode ser um diferencial, às vezes, numa entrevista, quando o candidato sabe e conhece a cultura da empresa? Né? Então, já é uma dica. Eu não sei, a Fúria, beleza, mas o que é a Fúria como empresa? Onde ela foi fundada? Quem são os donos? Quantos funcionários? Todas essas empresas têm páginas no LinkedIn com um monte de informação pública. Algumas coisas você não vai descobrir, mas a maioria delas você vai. Então, olha que dica de ouro. Olha que bacana. Pensa um entrevistado, alguém da org, sabendo que tem um candidato que o cara conhece toda a história da empresa que ele está querendo entrar. Sabe quais são os times, quantos colaboradores tem, você já vai ficar na frente. Nem que você fique 1% na frente, já é 1%. Pode ser um sim ou não. Então, tudo isso vai te deixar mais competitivo. Então, tem as organizações. E tem também, eu gosto de trazer, dentro desse ecossistema, as operadoras de torneio. Que não necessariamente são publishers, nem orgs, mas elas fazem campeonatos. BBL, a Lidoma, a Link, eu tô esquecendo, tem algumas outras grandes aí no Brasil. A Max Arena, uma empresa que realiza torneios. A Level Up faz torneios. A Level Up também é publisher. Mas também tem um setor
que eu posso chamar até de empresas de eventos, que elas são especializadas em realizar os campeonatos. E também agora tem agências de publicidade focadas em game. Tem a 3C, tem a Druid, tem a Continuum, que é minha, mas mais de influenciadores. Então também agora tem agências de publicidade só com viés de game, que é bem bacana, que há 5 anos atrás não existiam. Então, publishers, orgs, operadoras, agências de publicidade, eu acredito que já são pilares assim bem importantes para quem quer entender o mundo dos games. Legal. Você falou aí da sua empresa, né? Então vamos entrar aí nesse cenário. Como funciona para virar, de repente, ser um streamer, um influenciador? O que a pessoa precisa ter para ela chegar nessa carreira e conseguir ascender aí? Legal, é uma ótima pergunta. E a Continuum, ela nasceu de um caso bem interessante. Eu estava na Cade já, e as pessoas começaram a me descobrir, porque entendiam que eu fazia patrocínios, que eu já tinha esse background de marca, já sabia negociar um contrato. Então, os próprios influenciadores desse network que eu fui criando, foi falando, pô, Xisto, você pode ler esse contrato aqui, ver se é legal, cara? Ah, Xisto, tá me pedindo isso, faz sentido? Porque o criador de conteúdo influenciador, ele não tem esse background, essa bagagem. Ele pode, às vezes, entrar numa furada, né? Ele pode assinar algo que é legal para ele naquele momento. Então, as pessoas conheciam e daí eu fui começando a ajudar. E assim, ajudar como amigo mesmo, lendo, pegando PDF, não, muda isso e tal. Eu fui ajudando 1, 2, 3, 4, falei, tá começando a crescer, parece que tem uma oportunidade aqui. Eu preciso me profissionalizar. Eu preciso transformar isso daqui num negócio até para poder atendê-los melhor, né? Porque era eu, Thiago, no tempo livre, fazendo algo. Agora eu percebi que tem muita gente vindo. E daí surgiu a oportunidade de criar a Continuum, que é exatamente uma agência de influenciadores nesse mercado de games. E vai muito desse viés, né? Tipo, o cara já tem números legais, o cara já tem uma audiência, uma comunidade, mas ele não sabe como ou se aproximar das marcas, ou responder um e-mail de uma marca, às vezes ele não sabe como se posicionar. Então, muito do meu trabalho é educativo, muito do meu trabalho é instruir o cara, é protegê-lo juridicamente, então tem advogado na agência para garantir que tudo seja respeitado. Tem uma parte que ajuda também na parte de conteúdo, para ele ter mais insights, mais ideias. A gente dá uma infraestrutura para ele não se sentir sozinho, para ele não estar sozinho no quarto dele, para ele saber que tem um time que está trabalhando e ajudando ele no dia a dia. Mas muito do meu trabalho é educativo, é poder ajudar eles. Muito legal. Você falou desses influenciadores e streamers que já têm os números, mas você acredita que existe espaço para novos produtores de conteúdo hoje? Sempre existe espaço. O setor de comunicação é maravilhoso por causa disso. Se a gente for pensar bem, há 2 anos atrás não existia TikTok. No ano passado, eu participei do stand do TikTok, no palco da BGS, onde teve várias rodas, né, várias discussões sobre temas variados. Eu participei do tema de esportes. 2022, né, ficou 2 anos sem BGS por conta da Covid. Na BGS anterior não existia TikTok. Então, foram 2 anos para ter uma empresa nova, do nada, com um palco gigantesco falando sobre game e esportes. Olha como esse mercado é maluco. Tem concorrência? Muita. Tem muita gente fazendo as mesmas coisas? Tem. Mas sempre tem espaço para as pessoas com novo conteúdo, com conteúdo criativo, com engajamento, com novas ideias. Isso é muito legal. A internet realmente dá uma plataforma, uma possibilidade para as pessoas fazerem muitas coisas diferentes. É só a gente pegar os atuais influenciadores. Pega o Casimiro. Ninguém conhecia o Casimiro há 3, 4 anos atrás. O cara transmitiu a Copa do Mundo. É tudo muito rápido. Por quê? Mérito dele. Ele é um ésimo comunicador. Ele sabe se comunicar, integrar, ele é divertido, ele é engraçado, as pessoas se identificam com ele, se identificam com o quarto dele, tudo isso são Luva de Pedreiro e tantos outros aí que aparecem. Com criadores tem muito espaço, tem que ser criativo, tem que vir com propostas novas, usar as plataformas novas, né? Aproveitar hoje, falando como marketing, profissional de marketing da minha época, há 10 anos atrás, quando eu trabalhava em agência, era YouTube. Só. Olha quantas coisas tem hoje.
Tem vídeos curtos, tem Reels, tem Instagram, tem TikTok, tem Twitch, não tinha nada disso há 10 anos atrás. E vão vir novas coisas, né? Vai vir integrações com a TV, então a gente daqui a pouco vai vir um outro aplicativo disruptivo, um outro vai se transformar. Em que tá bombando hoje? Vídeo curto. Se eu dou uma ideia, uma dica, se me dá uma dica, faça vídeos curtos. Esquece vídeo de 10 minutos do YouTube, vai fazer vídeo de 15 segundos pro TikTok. Porque você vai poder utilizar no TikTok, no Reels do Instagram e no YouTube. E você, com um formato, vai conseguir criar conteúdo para 3 plataformas. E estude a plataforma, engajamento. Hoje tudo é trends. O que tá bombando no momento? O que tá bombando lá fora? Eu falo muito pros criadores. O Brasil, e eu aprendi isso na publicidade há 15 anos atrás, viu? O Brasil importa coisas dos Estados Unidos. Às vezes as coisas demoram 1 ano para chegar, 6 meses para chegar, 1 ano e meio para chegar, mas chega. Foi isso com o Snapchat, não sei se vocês lembram do Snapchat. Mas o que tá acontecendo? O que tá bombando nos Estados Unidos? O que tá bombando na Europa? Ah, vai vir pro Brasil? Uma hora vai. Uma hora vai acontecer. Uma hora vai vir. E quando vir, vem de um jeito. E quem tá lá na frente se beneficia, né? É engraçado até a gente falar de criadores. Olha quantos criadores novos o TikTok trouxe. Eu acho que... É um cenário muito inflado, né? Mas é o que você falou. Tem muita gente que ainda consegue se destacar. Tem muita gente. Eu vou dar um exemplo recente, então pegar um exemplo. O Charola, stream de Valorant, a gente contratou ele na Twitch, ele pegava 200, 300 pessoas. Ele era muito inteligente, porque ele é do Rio Grande do Norte, então ele tem um sotaque muito gostoso, ele era muito divertido jogando, jogava super bem, mas ele se comunicava muito bem, era alegre, divertido. A live dele, hoje, se a gente for abrir a Twitch agora, deve estar com 1.500, 2.000 pessoas. Isso no intervalo de 1 ano. Então, é difícil? É difícil. Tem muita gente, mas se é criativo, resiliente, pesquisa e quer se dispor e tem paciência, sem desanimar, vai conseguir colher bons frutos. Thiago, e como você enxerga e o que você acha que precisa, assim, tem muitos influenciadores, muitos streamers que eles são parceiros de algumas orgs, né? Então, eles falam especificamente de algumas orgs, participam de ações daquela determinada org. O que você acha e o que uma pessoa... Porque tem muito assim também, né? Eu sou muito fã, sei lá, da Kate. Então, eu quero ser especializado neles. Como é que é essa questão? É um ótimo ponto. Eu acho que pode ajudar bastante. Tudo depende do momento da carreira do influenciador. Tem influenciadores que já têm um alcance gigantesco, que talvez somar com uma org não faça sentido, porque ele já tem a comunidade dele, ele já tem os números dele, só se ele quer zelar um laço emocional que ele já tenha, né? De falar, não, eu sempre torci pela Cade, pela PEN, pela Red Kennedy, eu sempre torci pros caras, eu sou enorme e eu quero me vincular a minha imagem a eles. Faz todo sentido no meu entendimento. Mas alguns influenciadores não. O cara já tem a comunidade dele, já joga, já produz o conteúdo. O que eu acho que é importante, dependendo da carreira do influenciador, uma org pode ser uma grande catapulta para esse cara. Porque a org vai, muitas das vezes, trazer ele para um mapa de eventos. As orgs sempre estão realizando os eventos, BGS, CCXP, e as orgs têm entrada nesses eventos, têm ativações nesses eventos. As orgs têm marcas, então às vezes o cara tem um número bacana, tem um número legal, mas ele nunca teve a experiência de trabalhar com uma marca. Através de uma org, ele vai se conectar com essa marca. A Cade, por exemplo, hoje é patrocinada pela Vivo e pela Motorola, já foi patrocinada pela BS2, Pra Valer, Razer, YouTube Game. A gente teve uma leva de marcas. E todas as vezes que a gente tinha ativação, eram os influenciadores que encabeçavam. Então, para ele trabalhar a imagem dele, um portfólio pessoal de marcas, às vezes ele nem vai ganhar tanto financeiramente. Mas, poxa, entrou numa Cade, vai ser um embaixador influenciador da Motorola. Isso é bem grande, isso é bem valioso, se você for pensar na sua carreira a longo prazo. Então, é vantajoso? Mas tudo depende
da atual situação da carreira do influenciador. Está começando a ter uma oportunidade, eu acho ótimo. A org pode ajudar ele a ganhar mais coisas. Quero me conectar com marcas, as orgs podem ajudar também. O cara é muito grande, eu tenho um laço emocional, quero me vincular, tudo bem, faz sentido também. Eu acho que tudo depende de como está a carreira do influenciador. Legal. Então, Bacana. um pouco sobre essa questão das organizações e o laço delas com influenciadores, isso é uma tendência que a gente viu mudar até, na verdade, se instaurar, digamos assim, há uns anos atrás, que agora praticamente todas as organizações têm um grupo de influenciadores relacionadas a ela. E aí eu queria até que você pudesse dar um panorama do que você acha sobre o futuro desses influenciadores e essas organizações, porque eu vejo que parece que é algo que veio muito para ficar. Parece que as organizações de esporte, elas são competitivas e também agora um pouco agências também, né? Perfeito, teve esse mix, né? Porque, como a gente estava até desenhando, muito do dinheiro, né, que circula nesse ecossistema é um dinheiro de mídia, de patrocínio, de publicidade, e você consegue ativar isso tendo números de audiência, né? A Loud é o maior caso disso, todo mundo conhece o exemplo, o case da Loud. E, na verdade, ela é uma máquina de conteúdo, né? Ela é uma máquina de conteúdo que monetiza muito bem esse conteúdo e consegue tracionar e consegue captar muito investimento para o esporte, né? Para ficar competitiva nas lines, né? Nos times. Então, esse mix, eu acho que ele é natural, orgânico, ele vai se intensificar, né? Os influenciadores são um grande motor, os influenciadores têm audiência na mão, e quem tem audiência e quem consegue trabalhar bem essa audiência, consegue dinheiro, consegue monetizar, consegue patrocínios. Então, no meu entendimento, é uma lógica de mercado, de negócio. Faz sentido para as orgs ter times de influenciadores, ter grandes números, porque isso acarreta em mais contratos, em patrocinadores, em venda de produto, venda de uniforme, e é muito importante para elas, né? E algumas se vinculam a agências, né? Às vezes, se ela não tem uma agência dentro, ela pode se vincular a uma dessas agências que eu citei. Eu já prestei serviço para outras organizações com influenciadores. Então eu acho que tudo tem esse viés de mídia, de publicidade, de audiência. Então eu acho natural, acho saudável, porque é mais dinheiro entrando, porque são mais pessoas interessadas, é mais alcance, e tudo isso faz o mercado ficar aquecido. Muito bom. Você falou aí de patrocinadores, né? A gente tem um viés, assim, que eu percebo, né? Me corrija se eu estiver errado, muito voltado para essa parte de tecnologia. Você acha que tem espaço para outros tipos de patrocinadores, né? Outros segmentos, né? A gente vê bastante voltado para essa parte de telefonia, né? De celular, enfim, que você falou aí da Motorola, enfim. Sim. Você acha que tem espaço para outros tipos de empresas, de repente, participar e vir a patrocinar orgs, times, enfim? O que você acha dessa parte do mercado, assim? Eu acho que sim, tem muita oportunidade. Eu acho que nesse exato momento nós estamos amadurecendo isso. Posso falar porque eu vim em agência, né? Até para os profissionais de agência é um mundo muito novo, né? Eu peguei o fim de uma geração ali trabalhando em agência de publicidade que muito do dinheiro estava localizado na TV, no jornal, nas rádios, né? Eu fiz campanhas no Orkut. Eu fiz campanhas em plataformas antigas, no UOL e tal. O UOL continua super moderno hoje, mas era um portal de conteúdo, como outros. Então, a mídia se transformou. Aí os profissionais lá dentro tiveram que mudar. Opa, peraí, a audiência não tá mais só na Rede Globo, na Band, a audiência tá no YouTube, tá na Twitch, tá no TikTok. E o dinheiro segue essa trilha, né? A gente sempre tem que ter esse viés, por mais capitalista que seja, a gente tem que seguir o dinheiro. Onde está o dinheiro? Onde estão as oportunidades? O dinheiro começou a sair dessas mídias tradicionais e ir para a internet. E quando vai para a internet, você abre um monte de oportunidade. Então, falando de marcas, qualquer marca que tenha um jovem digital, consumidor, que está na internet,
qualquer marca que tenha esse cara ou essa mulher com essas 3 características deve investir em esporte. Deve investir em esporte. Porque esse cara tá lá. E uma das características do videogame, dos games, do eSports, é que o que aconteceu? Hoje em dia tem um monte de coisa que rouba a nossa atenção. Tem o nosso WhatsApp, nosso celular, tem a série da Netflix, tem a série da Disney, tem um podcast. Tudo rouba a nossa atenção. É a economia da atenção, né? O gaming é uma das poucas plataformas onde se retém muito do tempo da pessoa. É uma das poucas plataformas que consegue segurar, reter a atenção das pessoas, né? Nem a TV consegue mais. A TV hoje tem o fenômeno de 2 telas. Você tá sentado assistindo, sei lá, o Corinthians e Santos, você tá no Instagram, você tá no TikTok, você tá no WhatsApp. Olha como a atenção tá dividida. E pro publicitário, pro cara que tá pagando a publicidade na TV, isso é um problema, porque você não tem a retenção desse cara. Então os games, eles entram numa vantagem disso, porque retém a atenção das pessoas. E outra coisa, tem o laço emocional, que foi o que vocês falaram, tem a paixão. E as marcas, elas têm essa necessidade de se rejuvenescer, de parecerem alegres, modernas, felizes. Por que a Coca-Cola patrocina um evento de música? Porque a Coca-Cola quer ser descolada, quer ser jovem, quer ser moderna, quer ser cool, quer ser divertida. Ela não pode ser uma empresa que parece que tem 100 anos. Ela tem que ser uma empresa que parece que tem 5, que tem 3, igual o TikTok que nasceu ontem. Então, não é só a mídia pela mídia. É os fatores psicológicos e emocionais de que, poxa, sei lá, BMW patrocina o meu time. Tá, eu tenho 20 anos, mas daqui 15 anos eu vou ser um executivo que posso ter poder aquisitivo para comprar um carro. E esse carro, essa marca me seguiu a minha juventude inteira. Então esse laço emocional, as marcas procuram essa profundidade. Por isso que se fala muito em marketing de experiência. O que é o marketing de experiência? É a marca poder te prover isso, te prover um festival de música, te prover um conteúdo, te prover uma sensação de liberdade, uma sensação de alegria, uma sensação de comunidade, que é muito forte nos games. Então o marketing joga nesses gatilhos, né? Então, muito mais do que só a audiência em si, o game traz a paixão, a emoção, e traz também o engajamento, a retenção desse cara. Então, se coloca como uma mídia muito, muito forte, muito relevante. Até um exercício relacionado aí à agência de comunicação. A gente está falando muito de empresa, de paixão, das marcas fazendo parte do nosso dia a dia, movendo a nossa vida. E aí o exercício prático da agência seria: sou uma produtora de conteúdo e sou uma microprodutora de conteúdo e eu não sei como chamar a atenção dessas marcas ou chegar nessas marcas, eu não sei o que essas marcas querem. Eu sei que elas querem essa atenção, querem os números, e eu tenho alguns números ok. O que você, como agência, numa parte prática, poderia falar quais são as mídias que essas empresas querem? O que essas empresas querem na prática mesmo do influenciador? É uma ótima pergunta. Porque às vezes não é. Às vezes não. Muitas das vezes não é só um número absoluto. Não é só o cara tem 5 milhões de seguidores. O que ela quer, se é uma marca que tem uma maturidade, e as marcas, assim como a gente, elas vão evoluindo no marketing, no posicionamento, as marcas têm também uma maturidade. As marcas mais maduras, elas querem exatamente isso. Autenticidade. Você pode ter 1.000 pessoas na sua rede, mas são 1.000 pessoas muito engajadas. Você é um micro-influenciador. Você fala com um nicho bem específico. Muitas das vezes você é mais interessante do que um cara gigantesco que ela vai ter que dispor milhões de reais para fazer com o cara. Então, muitas vezes a marca prefere trabalhar com alguém autêntico. Uma pessoa que tem uma linguagem forte, uma linguagem autêntica, criativa. Outra coisa, uma pessoa que fomenta um ambiente saudável. As marcas hoje estão muito preocupadas com isso. Quando você pode ter certeza, quando você se aplica para uma campanha, para alguma coisa, a marca vai imediatamente fazer um histórico das suas redes sociais.
para saber o que você fala, se você já falou mal dela. Já teve vários casos de eu pegar influenciador, que a gente puxou histórico, há 3 anos atrás tem um tweet dele falando mal da marca, que ele tá querendo fazer uma campanha agora. Então, as dicas. Primeiro, seja autêntico. Reflita sobre o seu conteúdo. Meu conteúdo tá legal, eu tô criando uma comunidade bacana, saudável. Eu tô criando uma comunidade de respeito, baseado em valores legais, né? Porque isso é a primeira coisa, você nunca vai conseguir algo tendo um discurso de ódio, sendo intolerante, causando mal-estar nas pessoas. Parece algo simples que eu tô falando, parece algo básico, mas muitas das vezes nem o básico é feito, tá? O óbvio precisa ser dito. Isso foi uma das coisas que eu aprendi trabalhando com conteúdo. Seja Legal. autêntico, seja autêntico, fomente um ambiente seguro, onde as pessoas se sintam seguras e alegres e felizes. 3, faça um Media Kit. Tenha um Media Kit atualizado, com informações relevantes, que conta a sua história, que conte a sua missão. Por que você cria conteúdo? É uma pergunta que muitas das vezes o influenciador precisa até se fazer. Por que eu crio conteúdo? Qual que é o meu propósito aqui? Ah, porque eu amo esse jogo e eu quero engajar as pessoas, eu quero ajudar as pessoas a jogarem melhor. Ou eu quero eu quero dar alegria, eu quero que essas pessoas entrem na minha live e elas deem risada. Que elas possam descansar por 2 horas ali depois de um dia difícil. Ah, porque eu sou o melhor e eu quero me posicionar como o melhor e eu quero mostrar para as pessoas que eu tenho a melhor gameplay. Excelente, é um propósito também. Então, criar um Media Kit, ter um propósito e vai atrás. Se você já está com todas as suas redes atualizadas, conteúdo relevante, tem um número bacana, tem um Media Kit, pô, se conecta com esses caras. Vai no LinkedIn, se conecta no Instagram com essas marcas, manda Media Kit, manda projeto, conversa, pede reunião, dá a cara a tapa. Às vezes você vai receber um feedback, o cara vai abrir o seu Media Kit, muitas das vezes ele nem tem a oportunidade naquela hora, mas ele vai te dar um feedback que vai fazer você evoluir, vai te mostrar alguma coisa. E patrocínio, gente, é igual, é um vendedor. Você vai falar com 100 para um comprar. Para eu fechar 3, 4 patrocínios com a Cade, eu falava com 80 marcas, com 90. Então tem um lance de inteligência emocional de você não se frustrar. Você vai receber um monte, uma avalanche de não, até você perseverar. E isso faz parte do trabalho. E isso é com todo mundo. É com todo mundo. Até o influenciador bombadão lá que você acha, ele já recebe um monte de não. Ele já tentou, se aplicou para um monte de campanha que ele não foi aprovado. Part of the business. Isso faz parte do negócio. Então, as minhas dicas, acho que basicamente são olhar para si, olhar para sua comunidade, se estruturar, Media Kit, redes sociais, e dar a cara a tapa. Vai no LinkedIn, se conecta, pede e-mail. Ah, posso mandar meu Media Kit? Tô com um projeto novo. Cria projetos de conteúdo. Não fique só no arroz com feijão. Ah, eu faço live 8 horas por dia. Pô, mas o que você faz nessa live? Tem algum storytelling? Você gosta de zerar jogos? Você joga de forma competitiva? Você tem uma saga? Você tem uma história? Você tá perseguindo algo? O que você tá fazendo? Cria projetos de conteúdo, isso vai deixar você como influenciador mais interessante para as marcas. Pensando assim na sua parte de ser produtor de conteúdo também. A gente está falando um pouco dessa estruturação, relação com marca, busca de patrocínio, mas o produtor de conteúdo, não vou usar aqui um julgamento de valor de ser bom ou ruim, mas idealmente, você acha que o produtor de conteúdo ele tem que ser ativo em mais de uma plataforma? Como essa é a sua percepção da relação do produtor e também das plataformas hoje, que são muitas? Excelente pergunta. Eu crio, o meu conteúdo tem o viés todo de mercado e negócios, então é LinkedIn, né? Que o perfil da plataforma, esse público abre o LinkedIn aguardando esse tipo de conteúdo, né? Claro que não é só ele, mas grande parte da expectativa das pessoas é consumir o conteúdo com esse viés. Então, no primeiro momento, vai um estudo de qual que é o público. Por exemplo, qual jogo eu jogo. A gente sabe que tem jogos que tem comunidades maiores no YouTube do que na Twitch. Vou dar um exemplo, o Free Fire. O Free Fire é muito maior no YouTube do que na Twitch. Agora, para influenciadores, criadores de conteúdo, streamers de Valorant, por exemplo, a Twitch é melhor, né?
Então, o primeiro ponto é um estudo do público que você pretende atingir, onde esse público tá, quem são os influenciadores, qual que é o horário. Essa galera trabalha? Então tem que fazer conteúdo à noite. Ah, não, é uma galera que só estuda, que consegue consumir conteúdo de manhã. Então vou fazer live de manhã. Eu tenho vários influenciadores que eles começam a fazer conteúdo 8 horas da manhã. E tem bastante audiência. Olha que engraçado. Então a galera tá 8 horas da manhã, às vezes ele tá trabalhando de home office, eu tô trabalhando no escritório dele, e tá com a live do influenciador ali numa segunda tela. Isso é muito comum hoje em dia. Então, primeiro momento, fazer essa análise, saber onde está essa galera, e ter as suas redes sociais auxiliares de apoio, Instagram e TikTok. Todo mundo hoje tem que ter um TikTok. Todo mundo tem que trabalhar com vídeos curtos. É uma questão estratégica de conteúdo. As plataformas brigam por esse tipo de conteúdo. Tem o Shorts, tem o Reels e tem o TikTok. São 3 plataformas concorrentes que elas assumem o mesmo tipo de formato. Então elas estão brigando por essa audiência e você pode se beneficiar disso. O TikTok já monetiza conteúdo, né? Dependendo ali se você cumpre algumas etapas, você já está monetizando ali por view. E então, será que o Reels vai entrar nessa briga? Vai, uma hora vai. O Shorts do YouTube, se ele perceber que ele está perdendo o mercado, o Shorts já monetiza, igual o vídeo longo. Então o influenciador tem que estar por dentro dessas coisas. Então eu colocaria um estudo para saber qual que é a plataforma de conteúdo principal, se vai ser live, se vai ser só vídeos mesmo gravados em formato de YouTube, e uma estratégia sólida de vídeos curtos. E se ele tiver um viés de mercado, se ele quiser falar sobre uma indústria, quiser falar sobre algo no âmbito profissional, se ele gosta disso, se ele quer entrar disso, pô, por que não um LinkedIn? Por que ele não pode compartilhar a história dele dentro do LinkedIn? Lógico que pode. Mas ele tem que pensar que ele tem que usar uma linguagem diferente, normal. Igual a gente aqui, eu tô falando de uma maneira, quando eu vou no bar conversar com os amigos eu tô de outra, quando eu sento pra jantar com a minha mãe eu tô de outra. E é o mesmo Thiago. O Thiago não perde a personalidade, ele adequa as palavras e a linguagem pro ambiente que ele está. Eu posso falar tudo que eu tô falando aqui numa mesa de bar de uma maneira totalmente diferente, né? Então, o criador de conteúdo, essa é a profissão dele. Essa é a profissão do criador de conteúdo, é a linguagem, né? Então as pessoas às vezes esquecem disso. Estuda, o que é linguagem, né? Para mim, o sucesso do Casimiro, por exemplo, é a linguagem dele. É muito divertido. Ele fala sotaque de carioca, ele fala como se um cara tivesse sentado na sua sala assistindo TV com você, vendo live de mãe montando lancheira. Não sei se vocês já viram isso do Casimiro. Ele tem toda uma série de vídeos que é uma mãe fazendo o lanche pro filho. E é muito legal. Então, olha como a linguagem dele é poderosa. E tudo isso, gente, não é também, ele acordou um belo dia e fez. Ele foi testando, ele foi fazendo, ele foi vendo que tá dando certo, ele foi lendo o chat. É tudo pensado. É tudo pensado. É de forma autêntica? É. Mas tudo isso ele também estudou para fazer da melhor maneira possível. Perfeito. Acho que já está se encaminhando para o final. Não sei, Letícia, se você tem alguma outra pergunta. Eu acho que muito legal, assim. Acho que só, Thiago, assim, você falar uma dica de ouro, assim, para a gente finalizar, assim, que você acha que qualquer profissional que queira entrar nesse mundo aí do esportes, que você acha que é interessante. Uma dica de ouro, se conecte com os profissionais que você quer ser. Por exemplo, quero ser um diretor de departamento da Fúria, de marketing da Fúria. Quem que é esse cara hoje? O que esse cara estudou? Qual foi a trajetória profissional desse cara? O que ele fez? O que ele estudou? Qual é o grande case dele? Vire especialista desses caras. Vai atrás deles. Vai ter uma BGS. Vai lá, bate na porta. Eu quero falar com esse cara. Eu quero... Tudo bem? Eu sou seu fã, eu acompanho o seu trabalho. Tô seguindo você. Se conecte com essas pessoas. Ouça essas pessoas, né? Principalmente as que estão atrás das câmeras também, que elas realizam muitas coisas, né? A gente fica... Era uma das coisas que eu trazia pra Cade. A Cade tinha um time de 78 pessoas. Jogadores eram 32. Olha a galera que trabalha por trás. Olha quanta gente, né? É claro, o atleta, dentro de uma org, o atleta ele é o grande herói. Ele é o mais importante. Com certeza, e sempre vai ser. Mas ele precisa ter um suporte.
Quais são as pessoas que estão suportando esse crescimento? Quais são as pessoas que estão aconselhando, que estão deixando esse ambiente mais seguro, mais saudável, que estão trabalhando com ele, que estão ajudando ele? Então, uma dica de ouro, se conecte e converse com as pessoas que você se espelha. Tenha ídolos, tenha referências, procure boas referências profissionais. Pô, esse cara escreveu livro? Lê o livro desse cara. Pega lá, compra o livro na Amazon e lê o livro do cara. Você vai conversar com ele já com o histórico, você vai conseguir debater ele um a um. Fala, pô, mas por que eu li aquilo? Mas isso é conhecimento. Isso é você trazer para dentro, refletir e poder aplicar, poder debater, poder trazer para o seu trabalho. Então, acho que a minha dica seria essa. Se conecte com pessoas, principalmente as pessoas que você tem como referência. Então, Tiago, tem uma última pergunta, que é: esporte é esporte? E esportes é esporte, é competição, é treino, é dedicação, é profissionalismo, é suor, é lágrimas, é emoção, é vitória, é derrota. Isso é esporte. Isso é esporte. O esporte tem um fator psicológico muito forte. Por que a gente gosta tanto de esporte? Porque num curto período de tempo é a dramatização da vida. Você vê alguém ascendendo, você vê alguém caindo, você vê alguém chorando, você vê a glória. Em uma hora uma pessoa vira o melhor do mundo. Então é a dramatização da vida em pequenos capítulos. É por isso que a gente ama tanto esporte. Por isso que a gente se conecta tanto com os jogadores. Você vê ele sentindo dor, você vê ele gritando, você vê ele se colocando, você vê o sangue, a emoção. Tudo isso é esportes. E se você abrir qualquer competição profissional, você vai ver tudo isso lá dentro. Então é esporte, sim. Justo. bacana. É isso, muito obrigada, Tiago. Onde a gente consegue te encontrar aí nessa internet? Obrigado, gente. Foi um prazer. LinkedIn, Twitter, Instagram, Thiago Xisto, Thiago sem H. Estão lá todas as minhas redes. Quem quiser bater um papo depois também, pode me pingar lá que vai ser um prazer. Muito obrigada à nossa grande enciclopédia dos games e esportes. Que isso, que isso. Voltar aí, Valeu, uma das nossas grandes. Muito obrigada, uma boa noite. Let também, muito obrigada. Para me encontrar nas redes sociais é Yellow R Beat, do meu nickname, Yellow Rabbit. Let, suas Eu, redes. Letícia Antunes, estou no LinkedIn e no Instagram. Agora peguei a dica, né? Tenho que estar aí no TikTok. Em breve. É isso, muito obrigada, gente. Boa noite. Esse foi o Esporte 101. Tchau, tchau. Tchau, tchau.